Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender uma maneira eficaz de vender os seus primeiros R$ 4.800. Essa estratégia que eu vou ensinar para você fazer essa venda dos 4.800 também serve como maneira de escalar e isso você fazer uma fonte de renda infinita. É a estratégia que eu usei por muitos anos desde que eu comecei as minhas vendas na internet. A gente precisa ter em mente que quando vamos lançar um produto no mercado, precisamos atender dois requisitos: ser atrativo e gerar oportunidade. Você consegue atender esses dois requisitos tomando uma única ação que é a base dessa estratégia, que se chama acesso ao crédito. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus amigos, que não existe nada mais atrativo e que gera mais oportunidade na perspectiva do cliente do que você fazer algo caber dentro da realidade dele e ainda a prazo. Só que a gente vai aprender aqui nessa estratégia como usar o acesso ao crédito de maneira correta. Por que eu estou te falando isso? Porque com total certeza você já viu alguém falar que tentou abrir um comércio, tentou iniciar uma empresa e acabou quebrando por causa do famoso fiado. Esse é o primeiro termo que a gente tem que anular. E é um termo que por si só já leva todo mundo à falência. Como empreendedor, como empresário, a gente tem que usar o termo acesso ao crédito e aprender a fazer um cálculo para que esse acesso ao crédito ele seja uma oportunidade e uma atração para o cliente, mas também seja uma oportunidade e uma escala financeira para o caixa da empresa e para o bolso do empreendedor. Se você fizer uma pesquisa bem rápida, que você não vai nem precisar fazer porque eu vou te passar esses números aqui agora, você vai chegar na conclusão que você pegar grandes lojas como, por exemplo, C&A, Renner, Riachuelo, Casas Bahias, Lojas Marabras, Ponto Frio e outras desses segmentos que são muito grandes no varejo, mais da metade das suas vendas são concedidas graças ao crédito que eles dão aos seus clientes. Ou seja, mais da metade do seu faturamento é proveniente do fiado feito da maneira correta. E graças a Deus e à inteligência eu aprendi isso desde muito cedo. E quando eu iniciei o meu primeiro negócio, ele cresceu muito rápido por causa desse cálculo que eu fazia de maneira correta de acesso ao crédito aos clientes. E como que funcionava? Agora eu vou explicar isso para vocês. E como que funcionava então esse cálculo? Quando eu ainda vendia roupa lá dentro da casa da minha mãe, dentro do meu minúsculo quarto, que foi o meu período de maior crescimento, se você colocar em percentual. Eu fazia minhas compras direto lá no eBay, trazia minhas camisetinhas, deixava dentro do meu quarto. Eu pagava, na média, de cada camiseta, 40 a 45 reais. E eu aprendi, analisando esses gigantes do varejo, como que eles faziam o cálculo. Vou contar a minha história em paralelo com os gigantes do varejo para que vocês façam um aprendizado disso. Esse aprendizado vocês tirem a conclusão. E eu notava que toda vez que a gente ia nessas grandes lojas, nesses dominantes do varejo, eles te davam sempre a opção de você comprar aquela mercadoria a prazo. Isso daí eu tô te falando uma loja de departamento, por exemplo, uma Renner, uma Riachuelo, uma C&A. Sempre que você ia lá, eles davam até preferência que você pagasse aquilo a prazo, no crédito que eles dão na própria loja. E eu comecei a observar como aquilo funcionava, lembrando da maneira correta. E eu notava que quanto maior o número de parcela você colocasse, mais caro o final ficava. No entanto, eles faziam isso de uma maneira que a parcela ficasse muito minúscula, a um ponto de ser muito fácil de você pagar. Só que, obviamente, que eu não conseguia trazer a realidade daquelas lojas para dentro da minha empresa, porque eles parcelavam até em 12 vezes. Eu falava assim, pô, isso aqui eu não consigo. Mas como eu era muito bom de matemática, na hora que eu fazia o cálculo, eu falava, putz, quando você conclui a soma daquelas parcelas, principalmente porque eles te induziam a comprar em 6 ou até 10 vezes, o valor daquela compra aumentava para quase o dobro do que inicialmente você já tinha comprado. E lembrando que eles já tinham um lucro absurdo dentro daquelas peças, porque lembrando, lucro de varejo no vestuário é no mínimo aceitável 200%. Tem gente que brinca com 100, 150, mas para varejo é 200% de vestuário. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, pô, eu não consigo levar esse número de parcela para 6 porque fica muito longo, muito menos para 10 porque eu preciso que meus clientes comprem comigo frequentemente. Só que lembrando, eu já vendia um produto de valor agregado muito mais alto, porque a gente trabalhava com roupas de grife, roupas de marca, onde todo mundo fazia muito mais questão de ter. Então o que acontecia? Eu pagava lá 40 reais numa camiseta. Quando eu ia montar o meu cálculo, eu queria também ser atrativo e eu queria gerar uma oportunidade para o meu cliente. Então o que eu fazia? Eu pensava da seguinte maneira: eu preciso vender essa camiseta a 120 reais para me ter os 200% de lucro e ficar extremamente plausível.
Só que eu quero também ser atrativo para o cliente, quero gerar uma oportunidade para ele, quero que o meu risco de operação seja pequeno. Então foi daí que surgiu a ideia de aplicar a estratégia da seguinte maneira. Ao invés de eu anunciar a minha camiseta por R$120, eu anunciava a camiseta por 3 parcelas de R$40, sendo uma no ato, mais 2 parcelas para no mês seguinte e um outro mês à frente, que no caso ficaria 30 dias e 60 dias. A partir dali, começa a jogada psicológica na mente do cliente. Principalmente porque depois de alguns anos, principalmente nesses últimos anos até, o acesso ao crédito ele vem ficando cada vez mais difícil, cada vez mais estreito. Então as pessoas, como elas não têm acesso a tanto crédito assim, elas tendem a valorizar muito empresas que disponibilizam na atualidade crédito para elas. Porque é sempre assim que funciona, quanto mais restrito, quanto mais estreito o acesso, maior a valorização sobre isso. Falando da parte financeira da questão sobre a oportunidade, quando você passa a anunciar algo, o cliente ele começa a entender aquilo que está dentro de fato daquela realidade. E o que o cliente enxerga como realidade? O ciclo mensal. Então, por exemplo, se eu anuncio uma camiseta a R$120, o cliente olha para aquele ciclo dentro daquele mês e ele fala, pô, 120 de repente é 10% do meu salário. Se eu anuncio algo como 3 vezes de R$40, isso daí cai para 1/3 daquele percentual. Então, ou seja, ao invés de ser 10% do salário do cliente, vai ser 3% do salário dele nos próximos 3 meses. Essa é a conta que ele faz. E o acesso ao crédito feito de maneira correta, ele não traz risco à empresa e ele traz oportunidade para o cliente, além de trazer um crescimento para o empresário. E por que eu digo que o acesso ao crédito não traz risco para a operação? Porque lembra que eu falei para vocês aqui que a minha forma de anunciar, eu anunciava como uma parcela mais 2? E essa primeira parcela, eu sempre colocava ela como já sendo o custo do produto. E aqui a gente começa uma estratégia gigantesca de marketing que te leva num crescimento exponencial dentro de poucos meses que você nunca imaginou na sua vida. Só falando dessa primeira parte aqui, como que eu fazia? Então, a primeira parcela de todo cliente era o custo do meu produto, ou seja, eu nem escolhia para o cliente que eu ia vender. Não escolhia, qualquer um que batesse na minha porta e falasse, William, eu quero comprar uma camiseta de você. Eu falava, tudo bem, é R$120 dividido em 3 parcelas, a primeira parcela sendo no ato e as outras 2 parcelas por meses subsequentes. O cliente ficava muito contente. Porque, primeiro, porque ele estava comprando um baita produto, um orçamento que cabia no bolso dele, porque ele não enxerga a camiseta mais como 120, ele enxerga a camiseta como R$40 em 3 meses. O cérebro dele, o que fala mais alto é esses R$40. Então ele ficava muito contente, eu já tinha coberto o custo daquele produto, ou seja, eu já podia ir lá e comprar mais camisetas e sair distribuindo para ainda mais pessoas. Todas essas pessoas que compravam comigo, elas faziam um marketing muito grande para outras pessoas que elas conheciam, ou seja, a pessoa me pagava para fazer um marketing daquilo. Porque por mais que hoje a gente fale sobre tráfego pago, sobre anúncios, sobre uma olhada de coisa, nada regionalmente vai substituir o famoso marketing boca a boca. Lembrando, lá naquela época, muitos anos atrás, a gente não tinha anúncio ainda nas redes sociais. Então, ou seja, todo mundo que chegava lá na minha casa falava, William, quero comprar uma camiseta sua. Eu falava, leva. Essa pessoa falava para o amigo, falava para o tio, falava para o irmão, falava para o pai. Nisso, outras pessoas vinham me procurando para comprar também. E só lembrando, com risco zero. Então, eu disponibilizava uma camiseta para a pessoa me pagava aquela primeira parcela e ela saía na cidade inteira para o círculo de amizade delas, falando. E um círculo falava para outro círculo falava para outro círculo falava para outro círculo. Nisso, você já se tem um crescimento exponencial absurdo e risco zero. Você tem um marketing de custo zero. E nisso as coisas vão passando a acontecer. E indo para a parte 2. Por que eu colocava o preço final do produto sendo 200% em cima do custo dele? Ou seja, se algo custasse R$40, eu ia lá na calculadora, R$40 mais 200%, dá 120. Por que eu fazia esse cálculo? Por 2 coisas. Primeiro, porque o vestuário me permite isso. Vender camiseta permite que você venda produtos com 200% de lucro em cima. Tá joia? E segundo, porque agora entra um cálculo em cima desse acesso ao crédito. Vamos supor que um cliente meu não me pagasse. Lembrando, eu não teria prejuízo. A minha inadimplência ainda podia ser constatada a zero se fosse baseada no custo de produto,
se fosse baseada no custo de produto, não no faturamento de venda. Então já não tenho risco na minha operação quanto à inadimplência. Mas suponhamos que um cliente meu não tenha me pago. Na hora que o outro cliente, o cliente 2, que é completamente certo com as suas contas, me pague, eu ainda tenho lucro em cima daquela operação que supostamente eu não tive. Eu não tive o prejuízo dela, mas como o meu segundo cliente me pagou a terceira parcela, se eu for tirar numa média, por exemplo, eu ainda tive 100% de lucro em cima daquelas minhas duas vendas. Porque se você fizer uma conta básica, que a gente aprende lá na 4ª, 5ª série, sobre média, suponhamos que eu vendi para 2 clientes, 2 camisetas a R$120. Um desses clientes me pagou somente R$40. O outro me pagou inteiro os 120. Se você somar, dá um total de R$160. Se você tirar o custo das 2 camisetas, dá R$80. Ou seja, na minha operação ainda baseada nesses 2 clientes, tirando a média, eu tive 100% de lucro nas minhas vendas. Desse minuto aqui para frente, a gente vai partir agora para a sua aplicação nessa estratégia, onde de fato você vai pegar a partir dessa introdução que eu te dei, começar a executar e fazer os seus primeiros R$4.800 em vendas de maneira segura, propondo um crescimento, gerando oportunidade para o seu cliente e sendo extremamente atrativo. E qual que é o produto que a gente vai utilizar para essa estratégia ser extremamente plausível? Obviamente, camisetas. Quantas camisetas a gente vai colocar como meta? Vamos colocar 10 camisetas por semana. Você só precisa disso. Se você pegar 10 camisetas e dividir por 5 dias úteis, que são os dias da semana, dá 2 camisetas por dia. Só que você vai estar sendo atrativo e você vai estar sendo um cara que gera oportunidade para o seu cliente. 2 camisetas por dia vezes 5 dá as 10 como meta da semana. Então eu já estou te entregando a meta, eu já estou te entregando como você ser atrativo e já estou entregando como você gerar oportunidade. E já vamos então partir daqui para frente para a execução. Com as suas 10 primeiras camisetas já em mãos, porque lembrando que para ser atrativo você precisa também de um quesito de disponibilidade. Não adianta você querer ser atrativo com algo que você não tem ali para entregar. Então com as suas 10 camisetas em mãos, você vai anunciar para o seu círculo social, também nas suas redes sociais e para todos aqueles que estão próximos a você, que você está vendendo camiseta para ser pago a prazo. Pode anunciar dessa maneira. Estou vendendo camisetas que você pode pagar a prazo. Ele vindo até você para comprar, você obviamente vai explicar para ele, ou você explica já até antes como que funciona o sistema. Você vai me dar R$40 de entrada, mais 2 parcelas de 40. O cliente vai achar aquilo magnífico. E lembrando, quem está te falando isso é um cara que tem 13 anos de experiência e desses 13 anos, mais da metade cresceu com venda de acesso ao crédito. Então me ouve que eu sei o que eu estou te falando. O cliente vai te passar, te olhar como alguém que está gerando oportunidade para ele. Você vai estar sendo extremamente atrativo para ele porque você vai estar ajudando o seu cliente. Uma parcela de 40, mais 2 parcelas de R$40 e que ele pode avisar aos amigos dele, aos familiares deles, a todo mundo das proximidades dele que você faz isso. Então fazendo dessa maneira você não vai precisar nem escolher para qual cliente você vai vender. Você pode, a todos aqueles que te procurarem no WhatsApp ou bater na sua porta, fazer a venda da camiseta. Fazendo dessa maneira, logo na sua primeira semana, da sua segunda até a sua sexta-feira, você já chegou no faturamento de R$1.200. Na segunda semana, você vai novamente reaplicar essa estratégia. Por quê? Você já teve ali, naquele momento, lembrando, o custo das peças em mãos. Então você vai comprar mais 10, porque você precisa manter também a rotatividade para atender essa demanda que vai vir até você. Então você vai repetir isso na sua segunda semana. Segunda semana, mais 10 peças, mais 1.200. Na terceira semana, mais 10 peças, mais 1.200. Na quarta semana, mais 10 peças, mais 1.200. Totalizando um total de R$4.800 em vendas. E adivinha só, a que cálculo a gente chega? Sabe quanto você gastou para você chegar nesse faturamento de R$4.800 no final das contas? Só R$400. Por quê? Todas as compras que você fez subsequente para repor o seu estoque foi com dinheiro provindo de retorno daquele dinheiro que você colocou para andar. Você coloca ele só como seu custo, porque o seu ciclo mensal nem acabou. E se você fez essa compra no cartão de crédito, no final das contas, você não gastou praticamente nada, porque você pegou um dinheiro emprestado com o banco, você não tirou do seu bolso. E no final das contas, quem pagou aquele dinheiro em si foram as próprias vendas, com um custo extremamente baixo, com um risco de zero e com um crescimento absurdo.
Porque há 4 semanas atrás, quando você não tinha feito essa estratégia, você não tinha nada. Hoje você já tem dinheiro porque na 4ª semana você já está recebendo a primeira parcela do pessoal que comprou lá na sua primeira semana. Como as coisas são mágicas e apesar de tudo muito simples. E se você for colocar na ponta do lápis os possíveis cálculos de lucro, só desse seu primeiro mês, você pode fazer de 2 maneiras. A primeira, como o seu custo tendo sido somente os primeiros R$400, ou seja, você teve R$4.400 de lucro líquido. Ou você pode ser aquele cara mais empreendedor, mais empresário, entender que aquilo ali era a caixa, que você pagou 400, depois 400, depois 400, depois 400. Então você teve ali um custo no final do mês de 400, 800, 1.200, 1.600 e teve um lucro líquido, né, de R$3.200, se você quiser fazer esse cálculo. Mas, fazendo conta de padaria, se você for colocar na realidade mesmo, aplicando essa estratégia de risco zero, o seu lucro é de R$4.400, porque só os primeiros 400 você tirou do bolso, depois ele só ficou reciclando até o final. Mas o William, e o cliente que não me pagou? Irmão, preste atenção. O cliente que ele não te pagou, só que teve o outro que pagou, só nessa parte aqui ainda assim sua operação continua com 100% de lucro. E ainda assim, se algum cliente não te pagar, você não teve prejuízo. O custo daquela peça voltou para sua mão, você comprou outra peça e vendeu para alguém que pagou. Então você não teve prejuízo. E ainda assim, vamos supor que o cliente não te pagou. Mas cara, pode ter certeza que ele falou de você para alguém e esse alguém que ele falou veio comprar de ti. Então no final das contas, a inadimplência desse cara ainda te trouxe lucro. Porque às vezes, preste atenção para vocês entenderem como funciona a inadimplência. Às vezes o cliente ele não te paga, fala de você para outras pessoas, só que ele te traz 1, 2, 3 clientes que vão comprar com você numa frequência muito grande, mensalmente, bimestralmente, em alguma coisa ele vai comprar com você numa frequência. E aquele cara que você fica martelando na sua cabeça que talvez não tenha te pago, você interpreta aquilo como prejuízo, te deu um puta lucro. Então você só precisa, nesse momento aqui, de lidar com a inadimplência de cliente, despertar aqui dentro o empreendedor e o capitalista que existe dentro de você. Você não pode ficar se apegando a coisas que deixaram de acontecer. Você tem que sempre se apegar, o empreendedor, o capitalista, ele se apega em coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. O que ficou para trás é o pavimento necessário para o asfalto que vai te guiar ao sucesso. Tudo aquilo que aconteceu já ficou para trás. Você não pode andar naquilo e nem ficar preso naquele instante. Você precisa levar adiante. Então é dessa maneira, com esse pensamento de empreendedor, que você vai lidar com essa pequena inadimplência que talvez você tenha. Porque uma coisa eu posso te falar, 13 anos de experiência, mais da metade trabalhando com venda a prazo. O meu índice de inadimplência foi tão baixo que eu posso considerar ele irrisório, sem validade. Então, desse momento para frente, você está tendo o aval de um cara que seguiu esse caminho que está te dando. E você, mais do que ninguém, sem eu precisar falar, sabe onde eu cheguei. E para a gente concluir essa baita aula de empreendedorismo e finanças que eu estou te dando, e faturamentos, e vendas, e etc. Essa estratégia, ela também se segue para outros valores. Eu estou te ensinando os R$4.800, que é uma realidade que está ali dentro para todo mundo fazer. Só que você também consegue fazer isso com muito mais grana. Como que você vai fazer isso? Você pode ir para cima, ao invés de 4.800, você pode ir para cima de 12.000 nas suas primeiras 4 semanas. Como que você vai chegar nesse valor de 12.000? Ao invés de você ir para o lado 10 peças por semana, você vai simplesmente aumentar essa meta de 10 para 25. E lembrando, também com acesso ao crédito. Então você vai vender 25 camisetas por semana, que daria 5 por dia. No final da 4ª semana foi um total de 100 vendidas. 12.000 no seu bolso. Desses 12.000, sabe quanto de custo para você iniciar? 2.800. Porque vai sair a 28 cada camiseta, você vai vender a 120, colocando a primeira parcela como R$40. Você já tem lucro na primeira parcela.
e você ainda tem uma fonte de renda ali para os próximos 2 meses. É muita grana. Se você for colocar na ponta do lápis, 12 mil menos 2.800 dá um total de 9.200, se eu não estiver enganado, só na sua primeira execução de operação da estratégia que eu passei para vocês. No Brasil, menos de 4% da população ganha R$ 9.200 por mês. E cara, sendo muito sincero, vocês viram que é possível fazer isso daí só com matemática básica e um raciocínio direto e objetivo. Foram alguns minutos nessa aula, só que são minutos que eu compilei de 13 anos de experiência e agora eu estou entregando para você de mão beijada. Executar isso, cara, vai da sua vontade, mas você já viu que cabe na sua realidade, que cabe no seu orçamento e que pode mudar hoje a perspectiva de vida que você tem. Basta você ir lá agora e começar. Esse vídeo ele não vai ter nenhum arrasta para cima aqui no final. Eu não quero te vender curso, eu não quero te vender mentoria, até mesmo porque os meus produtos já se vendem sozinhos. Eu quero única e exclusivamente que daqui 1 mês, daqui 2 meses, você venha lá no meu Instagram e fala: caralho, William, eu executei exatamente aquilo que você passou no vídeo e da água pro vinho, minha vida mudou. Certo, rapaziada? Tamo junto, até a próxima e a gente vai ter muito mais conteúdo aí em breve.